Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa e eu vou gravar esse vídeo como uma introdução à aula do dia de hoje, dia 8 de setembro de 2020. A disciplina é História da Comunicação e o curso é Publicidade, que faz parte da Escola de Comunicação da Universidade Positiva. Bom, na aula de hoje, fazendo então o roteiro que a gente já tinha combinado e fazendo o link com a aula anterior e já preparando para a aula posterior, eu preparei um texto para vocês que trata da invenção da imprensa de tipos móveis. Eu já vou explicar o que é. Mas antes de falar da imprensa de tipos móveis, eu tenho que fazer um adendo e falar um pouquinho do Alcorão e dos textos sagrados do judaísmo. Porque, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes a gente fica pensando muito do ponto de vista da Europa cristã, até a mudança mesmo dos grandes cismas que vão dividir a Igreja de Roma, ou pensando numa Europa cristã. A partir também desses cismas, a gente vai pensar numa Europa cristã católica e numa Europa que não é mais ligada a Roma, e a gente acaba se esquecendo de outras tradições. Então, pelo menos na mesma região do planeta, ou numa região próxima a que a gente está pensando agora, a Europa, onde surge aquilo que a gente chama de uma imprensa de tipos móveis, seria interessante a gente pensar que outras tradições também têm os seus livros, e também têm livros que são lidos por centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, às vezes bilhões de pessoas. Então, o adendo que eu vou fazer sobre o Alcorão e os textos sagrados do judaísmo são importantes. Até porque, depois da invenção da imprensa, essa imprensa que a gente está chamando de tipos móveis, nós vamos ter que o próprio Alcorão também vai ser produzido, ele vai demorar um pouquinho, mas ele também vai ser produzido de forma impressa, e os textos do judaísmo também. Então aqui olha, onde está aqui o meu indicador, você tem a Torá judaica moderna, né? Do lado ali você tem o Alcorão, e não dá para ver ali, do ladinho tem uma Bíblia, que são os três textos sagrados ou mais sagrados, porque há outros das três religiões, das maiores religiões monoteístas do planeta, que têm uma origem comum. Depois nós vamos falar da imprensa de tipos móveis. Por que essa imprensa chama-se de tipos móveis? Porque os tipos, as letras utilizadas para fazer a impressão do livro eram móveis. Então você imagina mais ou menos uma caixa, imagine uma caixa com divisões. E o profissional que trabalhava numa editora, ele ia escolhendo os tipos para formar as palavras. E ele ia pegando os tipos numa caixa, numa outra caixa, ficava assim acima dele. Ele ia pegando esses tipos e ia colocando nessa caixa de tipos móveis até formar um texto para formar uma página. Então, cada página era feita de uma vez. Então, você imagina a trabalheira que dava montar uma página, sendo que cada palavra precisava ser escolhida a dedo. Isso quer dizer que os tipos móveis eles precisavam ter muitas letras A, muitas letras B, muitas letras C, uma vez que para escrever um texto você vai ter lá palavras que têm muitas letras A, muitas letras B, muitas letras C. Dessa época vieram alguns nomes, como caixa alta e caixa baixa, porque o profissional que fazia esses livros, geralmente ele tinha que esticar o braço para pegar as letras de caixa alta, que é o que a gente chama de letra maiúscula, e tinha que alcançar as letras de caixa baixa, que ficavam logo abaixo das letras de caixa alta, para montar as palavras. Até porque, pense bem, na primeira língua em que um livro foi impresso, que foi uma Bíblia, pelo menos assim que nos conta a história, os substantivos em alemão são com letra maiúscula, primeira letra em maiúsculo. Então você tem ali várias letras maiúsculas. E de todo modo você também precisava ter letras maiúsculas para você iniciar as frases. Vocês devem se lembrar que eu tinha comentado com vocês que é da Idade Média que vem aqueles livros com páginas, com capa,
Mas também é da Idade Média que nos chegam aqueles livros com um espaço em branco em torno do texto, às vezes tem um espaço branco no centro do texto, e você vai ter uma divisão de palavras ali. A tipografia criada, né, pelo Gutenberg, ela vai trazer essa situação de eu ter um espaço em torno da página, que fica mais agradável de ler, fica mais bonito também, e eu vou ter espaço entre palavras, etc. Olha, há algumas situações bem interessantes aí da história desse livro, né? E espero que vocês leiam o texto para descobri-las também. Mas eu já queria adiantar aqui algumas coisas. Né? Pense na dificuldade, na época do Gutenberg, de criar uma imprensa. Já havia impressoras, né? Porque já havia impressão em gravura, tanto a xilogravura quanto a gravura em metal, que foi utilizada há muito tempo na Europa como uma possibilidade artística, inclusive, de fazer imagens. Agora, quando o Gutenberg ele decide fazer pesquisas para fazer a impressão de um livro, tudo mudou. Né? Ele teve que criar uma impressora nova, ele teve que criar os tipos móveis, né, que são os cartuchos com a letra em cima. Daí agora você pensa na dificuldade que foi para ele de encontrar profissionais que fizessem a forja, porque isso era em metal, que fizessem a forja dessas letras, tá? E que fizessem a forja de todas as letras, de todos os sinais e de todos os números utilizados para a impressão de um livro. Nessa época já se usavam na Europa, isso é muito antigo, os números arábicos de 0 a 9, que dá para fazer qualquer número. É uma vantagem, já expliquei isso para vocês, é uma vantagem muito grande usar os números arábicos em relação aos números romanos ou de qualquer outro sistema que a Europa já conheceu ou chegou a utilizar, pelo menos em alguns pontos do seu território. Então, o Gutenberg ele teve que encontrar alguém que fizesse essa forja. Era uma forja muito delicada, porque os tipos móveis são pequenos. Né? Imagina o tamanho da letra para fazer a palavra de um livro. Fazer em grande quantidade. A letra não poderia ter rebarba no metal, ela tinha que ser extremamente polida, tinha que ser boa. Os tipos móveis tinham que ser do mesmo tamanho para que as letras ficassem numa mesma linha quando o livro, a página do livro fosse impressa. Ele ia ter que encontrar papel para fazer o livro, porque o papel, nessa época, o papel utilizado na Europa era um papel muito caro, muito ruim também, porque ele era um papel grosso, etc. Porque tinha ocorrido o seguinte: os europeus tinham tido contato com o papel feito pelos chineses. Lá no meio da Ásia, eles tinham descoberto que os chineses tinham inventado uma coisa chamada papel. E os europeus fizeram uma adaptação do papel. Então, na época do Gutenberg, ainda se fazia papel com restos de tecidos. Pensa, tá, os tecidos eram bem grossos na Europa. E com restos de outras coisas, cascas de árvore, assim. Não era o papel que nós temos hoje, que é um papel mais fino, e que você pode ter em várias gramaturas, e que é uma coisa relativamente barata e que destrói as florestas, né? Ou que transforma as florestas em desertos verdes, mas assim é uma outra história. Na época do Gutenberg, então, o papel era caro, era ruim, era grosso, não havia uma quantidade como a gente tem hoje absurda de papel que você pudesse escolher ou ir a algum lugar comprar. Então, todas as etapas do livro eram feitas assim, de forma absolutamente artesanal. Da forja que fazia os tipos para a impressão do livro, a caixa de madeira em que o livro era feita, o papel. Ele tinha que criar uma tinta que fosse boa o suficiente para fazer a impressão da folha. Ele tinha que criar uma tinta, que encontrar uma tinta que, por exemplo, não vazasse no papel, né, que ela ficasse na superfície. Ele tinha que depois juntar todas essas folhas. Imagine imprimir um livro com 500 páginas mais, no caso da Bíblia,
e imprimir cada folha, verificar cada folha se ela estava correta, se as palavras estavam corretas, se as frases estavam corretas. Se aquele texto bíblico era um outro problema que ele tinha, que era um problema mais de ordem política do que ordem prática, digamos assim, da ordem desse grande artesanato que era para fazer o livro, ele tinha um problema de ordem política, porque o texto bíblico ele não era de acesso a todos, embora alguns cismas ocorressem justamente porque muita gente brigava com Roma para que as pessoas tivessem acesso ao livro. A Bíblia, numa época de grande parte da população analfabeta, ou seja, não haveria muito nem interesse da população, né? Digo, não haveria razão de ser de um livro para uma população analfabeta. Ele tinha um outro problema da época muito grave também, que era o problema da tradução da Bíblia. Era um outro problema político que ele tinha que enfrentar. Então, Gutenberg, mais do que o grande inventor da imprensa de tipos móveis, né, que você vai encontrar assim no Google, você vai encontrar por aí, ou Gutenberg inventou o livro, tá? Ou Gutenberg inventou a prensa, o que não é mentira, mas também não é exatamente verdade. Mas nós temos assim que o Gutenberg ele acaba sendo uma personagem da história que ele carrega todas essas lutas em conjunto, né? Para fazer um livro, ele teve que enfrentar muitos problemas. Primeiro, problema financeiro, que ele teve que parar tudo da vida dele e fazer isso. Ele levou 2, 3 anos para chegar a algum resultado prático disso, algum resultado que fosse bom. Então, imagine a quantidade de situações pelas quais ele passou. Ele conseguiu daí um financiamento para fazer isso. Ele passou por problemas familiares, financeiros, ele passou por problemas com a igreja, com os poderosos da época, passou por problemas técnicos, saúde, tudo, né? Uma questão mental, uma questão espiritual, tudo. Tudo isso ele teve que enfrentar para fazer um livro. Então, esse livro, esse primeiro livro impresso, que é a Bíblia de Gutenberg, ela acaba sendo um símbolo extremamente importante para a gente chegar a essa situação aqui. Então, para chegar a essa situação em que há todos esses livros aqui e um livro que eu posso comprar hoje de uma forma relativamente barata, e eu digo relativamente barata porque o livro não é tão barato assim, mas para que eu chegasse hoje, pudesse comprar um livro pelo Mercado Livre, para eu comprar um livro pela estante virtual, para eu ir até uma biblioteca e ter centenas de livros à minha disposição, para que eu chegasse a uma livraria e também houvesse centenas de livros à minha disposição para eu ver, pegar, tocar, cheirar, comprar, houve muita coisa. Mas nessa semana nós então vamos ver um pouquinho dessa história do livro, que foi um grande divisor de águas na história da comunicação humana. Então, até Gutenberg, nós tínhamos livros, como eu já falei para vocês, né? Primeiro rolo de papiro, de pergaminho, uma coisa que eu não sei se eu citei na aula passada, os palimpsestos, que são superfícies que permitem que você escreva um texto, você pode raspar o couro, escrever de novo em cima. Isso era muito ruim também, era muito rude, era muito caro, cheirava mal, uma série de problemas. Nós tivemos depois o livro, como esse livro aqui, né, com folhas e capas, que é um livro da Idade Média. Nós tivemos aqueles livros de horas, que eram super sofisticados, mais no final da Idade Média. E depois nós vamos ter essa grande cisão na história da comunicação, que é a invenção de uma imprensa para imprimir o livro, uma imprensa de tipos móveis, que eu já expliquei porquê, né, que se chama de tipos móveis. E aí nós vamos começar a ter a difusão do livro. Muita gente não confiava na invenção do Gutenberg, achava que isso era muito ruim, por uma série de motivos também, até porque muita gente gostaria que o conhecimento ficasse com poucas pessoas. Nós tivemos essa situação política também, mas algumas pessoas olharam aquilo e falaram assim, gente, nossa, isso é bacana, hein? E aí começaram também a investir dinheiro na produção de livros, na produção de editoras. Então, o primeiro passo foi dado no lugar hoje em que nós chamamos Alemanha,
depois nós tivemos impressoras na Itália, depois França e tal, até que a imprensa chega ao Novo Mundo, chega principalmente aos Estados Unidos, não ao Brasil, porque aqui a imprensa era proibida. Ficou proibida até, se não me engano, a vinda da família real para cá, em 1808. Mas a imprensa chega a todos os lugares do mundo, com algumas adaptações. Então, por exemplo, a Índia saiu na frente, ainda a Índia era um território dominado pelos ingleses, os ingleses tiveram interesse também nessa imprensa. A imprensa chega à Índia, mas chega à Índia e os indianos vão ter que criar uma sistemática, porque os alfabetos utilizados na Índia, principalmente um alfabeto chamado Devanagari, é um alfabeto extremamente diferente, é um sistema de escrita totalmente diferente do latino. Então, mas a imprensa chega lá, ela chega à Malásia, ela chega à China, chega ao Japão. Então a imprensa ganha o mundo depois dessa grande, maravilhosa, fantástica, incrível invenção atribuída ao Gutenberg. Okay? Ele teve um sócio ou outro, você verifica isso no texto. E aí nós vamos ter a grande difusão do livro, que vai ser o nosso próximo tópico. Então, depois da invenção da imprensa, de tipos móveis, a gente vai ter a grande distribuição do livro mundo afora. E eu coloquei para vocês lá no AVA com algumas situações em particular, porque se eu tenho um livro, eu também tenho a necessidade de saber ler, ou a obrigação, ou o direito de saber ler. Então surgem escolas, mais ou menos como a gente as entende hoje. Escola, com alunos sentados em carteiras, com professores dando aula para um grupo maior de pessoas do que uma ou duas. Então algumas situações novas também surgem na Europa. E um pouco mais além, as novas constituições dos países, os novos sistemas legais, eles vão exigir que as populações tenham acesso à leitura, ou seja, também tenham acesso ao livro. Porque o livro até então, o livro até recentemente, até o século XX, até o final do século XX, ele era a única forma de ler um texto grande, né, com páginas. Hoje a gente tem os sistemas digitais, que eu vou falar isso lá no final do curso. Mas o livro passa a ser um objeto de importância política, de difusão do conhecimento, de levar o conhecimento adiante. Então aí nós temos talvez uma das grandes, depois da invenção da escrita em si, nós tenhamos o grande marco mesmo da história da comunicação. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Desejo uma boa semana.